outras regulações estão tramitando no Congresso relacionadas à pauta ambiental. E esse movimento ele não acontece apenas no Brasil, mas também em todo o mundo. Então vamos entender um pouquinho mais agora sobre uma delas, considerada aí uma das principais, que é o mercado de carbono, a regulação do mercado de carbono no Brasil. Para falar sobre isso, eu converso com o Leonardo Munhoz, pesquisador da FGV Agro, que está sempre aqui com a gente no programa. Tudo bem, Leonardo? Bom dia aos telespectadores, um prazer estar de volta. Muito obrigada, prazer ter você aqui de novo com a gente, E justamente essa pauta do mercado de carbono é uma das mais relevantes, Falando nas regulamentações ambientais que estão aí sendo analisadas pelo nosso Congresso. Então eu queria que você falasse para a gente como é que está a tramitação dessa pauta, quais são os pontos principais relacionados ao agro no projeto. Bom, o PL do mercado de carbono, ele teve origem no Senado Federal, tá? Ele foi aprovado pela Câmara de Meio Ambiente do Senado e aí foi para a Câmara dos Deputados, tá? A Câmara dos Deputados pegaram o texto do Senado e fizeram algumas alterações. Resumindo o que aconteceu, com relação ao agro. O agro, isso veio do Senado. Ele seria isento à obrigação de participar do mercado de carbono, tá? Quando eu falo isso significa? Significa de que as emissões das atividades agropecuárias da porteira para dentro não precisariam ser reduzidas, mitigadas ou compensadas via o crédito de carbono. Tá? Isso seria para outras atividades que ainda não tem uma lista concreta dessas atividades, é uma forma geral de que qualquer emissão acima de 25 mil toneladas ano teria que participar do mercado. Mas tem um artigo já específico lá, que foi feito pelos senadores, mantido pelos congressistas, pelos deputados, de que a atividade primária de agropecuária estaria isenta à obrigação do mercado de carbono. Tá? Mas o agro no mercado de carbono ele tem uma importância muito grande. Uma coisa, ele não está obrigado a participar desse sistema. Outra coisa é ele ser emissor de crédito de carbono. Por quê? A atividade agropecuária bem elaborada, com sustentabilidade, ela permite com que o agricultor possa participar com a emissão de créditos, tá? Principalmente no que diz respeito à área de preservação permanente e de reserva legal, tá? Que são áreas que são obrigatórias de manutenção dentro de uma propriedade do imóvel rural, tá? E que você, no mercado voluntário, hoje, para algumas certificadoras, você tem problema de conseguir emissão por créditos com relação a essas áreas, porque elas já seriam uma obrigação legal, então não seriam adicionais. No nosso mercado de carbono nacional, do jeito que ele está sendo desenhado, essas áreas poderiam ser elegíveis para emissão de crédito de carbono. E vale destacar que apesar delas estarem na nossa lei, essas áreas às vezes acabam sofrendo riscos aí, diversos tipos de riscos que os produtores precisam dispor ali de recursos, de investimentos para manter essas áreas preservadas, apesar delas já estarem previstas no nosso código. Então essa questão da adicionalidade é bem importante, Leonardo? Exatamente, uma coisa é a obrigação de manter essas áreas, e ele já ter essa obrigação inerente do imóvel rural. Outra coisa é você, não só da parte de uma tutela ambiental de comando e controle, ou seja, o Estado vai lá e proibir de usar e preservar, ele abre a possibilidade de que elas sejam protegidas por meio de mecanismos de mercado, ou seja, ter um ganho financeiro pela preservação daquela área. E se você incentiva a autorregulação por parte do produtor, já tem uma função básica de preservação dessas áreas. Então, assim, ele já utilizar essa área preservada, por uma obrigação que só no Brasil existe, e conseguir ter um ganho financeiro com isso incentiva, inclusive, a preservar ainda mais. Com certeza. Então, é muito positiva essa parte do projeto, tá? E, assim, como o Brasil tem esse código, tem o Código Florestal, que tem a APP Reserva Legal como instrumentos únicos no mundo, faz sentido de que o nosso sistema de mercado de carbono regulado esteja alinhado com o nosso ordenamento jurídico, ou seja, o Código Florestal. Isso seria muito positivo, tá? Com relação também à parte de florestas e desmatamento, que diz com relação ao PL do mercado de carbono, um ponto que os deputados acrescentaram no texto do Senado, que estava omisso até o momento, é o uso do RED. Tá? O RED é uma modalidade de crédito de carbono do mercado voluntário que se aplica para desmatamento evitado. Tá? E hoje em dia, no mercado de carbono, que é o único que existe no Brasil, o voluntário, não o regulado voluntário, ele é um dos que mais circula hoje em dia, tá? Sim. Um dos principais desafios agora do momento com relação ao RED neste futuro mercado de carbono se diz com relação à segurança e eficácia de comprovação de adicionalidade desse RED. Tá? Vamos ver se eu estou indo de uma forma mais clara aqui. No começo deste ano, saíram alguns artigos no Financial Times, com base em estudos da Universidade de Berkeley, de que alguns créditos de RED emitidos pela certificadora Verra não estariam com uma adicionalidade muito certa, ou seja, de que aqueles REDs, aqueles créditos emitidos,
não seriam compatíveis com o desmatamento evitado afirmado, né, naqueles projetos. Então, se você criou uma insegurança no mercado de hedge, tá? Entendi. Isso com relação à regulação do nosso mercado e que os deputados agora estavam desenhando nesse texto, que agora foi acrescentado, é o seguinte: no artigo 42, né, da última versão, fala o seguinte, que os créditos voluntários, inclusive de hedge, eles estão vedados de serem transformados em crédito no mercado nacional, salvo se passarem por uma análise de verificação da metodologia. Tá? Ou seja, quando a gente criar o nosso mercado nacional, vai ter um órgão técnico específico por credenciamento de metodologias para emissão de créditos e projetos de carbono. Perfeito. Então, é muito importante agora que, assim, essas novas metodologias serem incorporadas pelo nosso mercado regulado nacional consigam verificar a eficácia ou não desses hedges já que estão circulando no mercado voluntário. Perfeito, é muito importante a gente ter transparência nesse assunto, né, Leonardo? Agora, uma outra coisa interessante e importante da gente falar desse projeto é a questão dos direitos de propriedade dos créditos de carbono. Quais são os principais pontos, rapidamente, para a gente conseguir encerrar? Então, uma das novidades também que os deputados colocaram nesse texto, vindo do Senado, é uma clareza maior com relação à propriedade dos créditos de carbono, né, que no texto original do Senado isso não estava claro, e agora no texto final está muito claro de que a pessoa, né, tem direito à propriedade ao crédito de carbono realizada no seu imóvel, na sua atividade, e que União, Estados e municípios vão ter direito de propriedade ao crédito de carbono com relação à unidade de conservação federal, estadual, municipal, terras devolutas. Então, você tem uma definição muito mais clara com relação à propriedade do crédito de carbono. Tá? Um ponto aí com relação à propriedade que liga a outra questão de segurança jurídica que está sendo discutida esse ano é com relação ao marco temporal indígena. Porque no texto do PL, as comunidades indígenas também podem ser proprietárias, né, de crédito de carbono, ou seja, podem emitir crédito de carbono. Sim. Então, a partir do momento que você tem uma indefinição de insegurança jurídica criada, um julgamento do STF, não permitindo a criação do marco temporal, e agora uma lei, né, oriunda do Congresso Nacional, criando um marco temporal, essa indefinição do que vai prevalecer, você cria insegurança com relação ao direito de propriedade dessas áreas em conflito, ou seja, você tem uma incerteza com relação tanto para o produtor rural nessas áreas, quanto para comunidades indígenas. Então, esse é um ponto de segurança jurídica que, se resolvido, também ajuda muito a emissão de crédito dessas áreas. Perfeito. Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É sempre um prazer conversar com você. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.